criança no sistema. Ok, continuar. Beleza. A área criança no sistema é uma área específica. Não muda muito. Hum, Orçamento, você estabelece processo externo. Estabelece algumas premissas, discute o planejamento, olha para adiante, como é que está, pega seus contratos, você começa a compor suas despesas, suas receitas, investimentos, ok? hum, Constrói uma máscara que é parecida ao padrão, pelo menos as do Nordeste, e a daqui também, o modelo é parecido, é o mesmo. Uma outra coisa bem pequena isso. alterada. A gente hoje, como não tem sistema, orçamento é alguém vai fazer algum pagamento, alguma compra, alguma necessidade, solicita o orçamento se tem dotação. Sou eu e Larissa, a gente recebe por e-mail isso, faz-se um memorando, existe dotação naquela para orçamento 2024, na conta orçamentária X da DTC, da Diretoria Administrativa Financeira, coloca Uhum, o valor é esse e é enviado para a área, assinado, pronto. Esse papel faz parte do processo de aquisição, de contratação, etc., para comprovar uhum, no processo que tem orçamento para quem tem espaço no orçamento, porque às vezes não tem orçamento para aquela ação em si, mas tem um espaço, uhum. consigo fazer coisa do sistema também e consigo fazer remanejamento. Isso para o ano só. Vocês controlam durante só o ano vigente. A gente olha o ano, porque a gente não olha pluri. O que acontece no plurianual? Eu não faço orçamento para plurianual ainda. Esse ano estou querendo fazer algo mais esticado até para a gente botar no sistema. Né? Quando tem algum. Desde o ano passado, a gente começou um procedimento de contratos que são serviços contínuos, por Uhum, exemplo, limpeza, vigilância, odorante, sei lá, lugar de carro, consultorias que a gente sabe que vai ter. A gente já começou a fazer processo de contratação para o contrato de 5 anos. Porque ok. facilita, diminui o trabalho. Eu não preciso estar fazendo todo ano uma. Não. O contrato é 5 anos já, e aí eu vou. Só tem aquela cláusula do ajuste, é apostilamento, adito o contrato, atualizo o valor e continuo o contrato. Então, pensando nisso, a gente estava falando até semana passada e ontem também, a gente vai construir a base de planilha já olhando para ter 25, que é o meu mês a mês, mas eu vou ter valores totais lá para 26, 27, 28, 29. Porque caso eu queira, eu consigo, até no sistema, eu consigo ter já uma ideia de valor Uhum, naquela conta orçamentária, naquele total, certo? Numa linha IPCA, certo? Então, assim, e aí, quando eu recebo os dados todos, consolido o orçamento, criou a máscara, criou aqueles quadros padrão, que tem todas as empresas, existem os quadros padrão, e a gente vai para o conselho, aprova o conselho, uhum, aprovou aquele, ok, a gente usa a planilha. No caso do sistema, eu vou pegar aquela minha árvore, que aí de repente eu posso até analisar. É bom começar do zero, mas de repente alguma coisa até que a Sergai já usa vai ser semelhante, mas aí a gente vai estudar aqui de como lançar isso lá dentro, uhum. definir a conta, vou botar centro de custo, vai ser para o projeto, certo? E aí lançar no sistema, o sistema vai controlar. Controlar do mesmo jeito. Tem Entendi. orçamento, ou seja, eu vou perguntar para a Larissa ou vou perguntar para o sistema. O sistema não tem orçamento para comprar isso? Perfeito. Praticamente, orçamento acho que não muda, né? É sempre assim. Então, é bem parecido, é como o sistema realmente ele funciona. Tendo que, a gente podendo, não mesmo que não tenha, né, esse valor já aprovado para o próximo ano, mas você sabe que se fez um contrato de 5 anos, você vai ter aquela despesa, você já sabe.
Então, a gente coloca também, eu acho que lá o valor, e aí você já tem no sistema, né, cadastrado, que é aquele valor que está já para 2025, 26, mesmo sem estar, vamos dizer que seja só o previsto aí, né, não está fechado ainda, porque não foi para conselho, mas você já tem a despesa, né, você já fez o contrato para 5 anos, então você já está dizendo que tem. Pronto, então é praticamente bem, né, parecido. Então vamos mostrar agora, né, Sérgio? Quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que é isso aí mesmo. Você É já pode simples, né? partir para. Não tem muito o que discutir, não, porque o processo é bem definido, né? Não, Isso. nem tem muito envolvimento de muitas áreas, é E, só aquela área que gerencia o orçamento mesmo. O orçamento é mais a execução orçamentária dos outros isso, módulos, né? isso. Então acho que é até interessante, Sérgio, não sei se você acha, a gente mostrar agora o orçamento, porque ali no módulo de orçamento vai ser como a gente vai cadastrar, né? Só colocar. Sim, E depois a gente usar o solicitação para mostrar que, assim, só uma pinceladazinha de como sim, realmente ele certo. vai Isso. utilizar aquilo que foi cadastrado no módulo de orçamento, lá no Uhum, gerenciamento, uhum. só para ter noção de controle. Sérgio, um ponto. Ontem teve reunião aqui, a gente vai entrar, já entrou, na realidade, agora, na construção do orçamento 25. 25 em Certo, diante. Então, assim, isso vai ocupar bem, digo, muito a mim, Larissa, Mariano. Então, assim, certo. a gente talvez até sente com você, Sérgio, de alguma maneira, para a gente, como é que se diz? Talvez dar uma esticada nesse cronograma. Certo. Tá, Foi ontem de tarde que a gente teve essa reunião, para a gente poder pensar assim, porque pode ser que tenha alguns furos maiores, e aí a tá. gente, André aí, ó, Tá? André, bom dia. Bom dia, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui. Pois não, assim, continua. Ok. como é o processo de orçamento da empresa, que não muda muito das outras empresas, o processo é bem parecido, você levanta dados externamente, você cria seus dados todos, cria seus modelos, sua árvore de contas, que é basicamente padrão do Nordeste, que o modelo é igual. E aí, o conselho aprovou, aprovou, o orçamento funciona. Vai mudar que ao invés de eu perguntar para a Larissa por e-mail, Larissa tem orçamento, eu vou perguntar para o sistema. Sistema, eu tenho orçamento para isso, mas o dado é o mesmo, para verificar a aderência da gente. E aí também, André, eu estava falando com o Sérgio, que de repente, até na reunião que a gente teve ontem, talvez a gente tenha que fazer, dar uma tranquilizada no cronograma, de dar uma esticada um pouquinho nele. Porque a gente está entrando agora no processo de construir orçamento, pode ser que ocupe muito a mim, meu tempo, Larissa, Mariana, e pode ser que a gente dê uma esticada no cronograma. Tudo bem. Deixa eu só fazer uma introdução que o André entrou aí. Isso. André, então a gente está. Pedro estava fazendo aí a primeira reunião, né, que nós estamos participando da implantação do sistema, e o Pedro ele já estava repassando aí esses tópicos, né? Para cada módulo a gente passa cada tópico desse aí, e a gente está no tópico, no item 3, que é o levantamento do processo de orçamento. Então, o Jaime aí deu uma explanação de como é que vocês trabalham hoje. Não é nada muito diferente de outras companhias, o orçamento não tem muito procedimento, né? Mas ele recebe mais a execução de o que vai acontecendo nos outros módulos, né? Então, o orçamento é mais o que? Um cadastro das dotações orçamentárias. Então, o Pedro estava nessa parte 3 aí, ele está partindo para a parte 4 aí, que no caso seria uma demonstração de como é que é feito lá dentro do Publix e a aderência do que Jaime explicou para a gente. E a gente está vendo que não vai ter muita diferença, não. A aderência vai ser 100%. Perfeito, Sérgio, Pedro. A ideia na realidade, imagine que esse é Sergás, a gente vai mudar o nome Sergás para Gás do Pará, que é a mesma coisa. Uhum, uhum, Lógico que há alguma conta aqui e ali que, logicamente, cada uhum, empresa tem sua particularidade. Mas uhum. aí, até nessa reunião que o Jaime citou, a ideia é o seguinte, até para a gente não perder esse tempo, né? Considerando que a gente tinha orçamento até outubro, né, para aprovar no Conselho, a gente, para fazer esses inputs
tá? Para Uhum. de acompanhamento, a gente Uhum. coloca o orçamento de 2024. Uhum. Uhum. Então, acho que a gente pode, como a gente já tem esses números, então é mais Uhum. fácil a Uhum. gente, né, Uhum. seguir dessa forma, porque vai ser mais prático para todo mundo. Uhum. Entendi. Então é isso, Pedro. Bem que você falou, é pegar o organograma, tá? Da companhia. A gente já vai fazer dar essa entrada no organograma, e já vamos partir para o cadastro das dotações. Vamos criar o orçamento de 2024, 2025, 2026, se já tiver também, entendeu? Uma pergunta. Aquela listagem de contas que estão no orçamento que você mostrou para fazer teste, que é a base da Sergás. Ah, salários de encargos, só que, só que, não sei. Abra aí para mostrar para ele, Você Pedro. consegue me disponibilizar uma lista dessa no arquivo, sei lá, até em Excel? A gente Sim. já pode mandar uma estrutura para você, aí vocês vão só adaptar. É como o André falou, eu entendi. Manda, A gente já pega uma manda coisa para já mim meio pronta, para ter um ponto de exatamente para partida, esse e a cada período. ano vai ajustando, e vai. Porque o orçamento é bem flexível, e não é nada, não tem problema nenhum quanto a isso. Porque geralmente as empresas obedecem sempre o mesmo padrão ali de natureza de despesa, uma que, como o André falou, uma particularidade ou outra, mas não tem problema nenhum a gente já partir de um modelo de alguma companhia. Pronto. Manda plano, porque aí eu já pego, já faço, e depois a gente tira um, bota Né? outro, mas a Uhum, estrutura está pronta uhum, para uhum. reinventar tão a roda assim. Ô Uhum. Pedro, eu já estou até pensando o seguinte: a gente já dá uma base já pronta para vocês e vocês só adaptar. Pode ser, melhor ainda. O que você acha, Pedro? A gente cadastra o organograma, né, deles, Isso. O problema é que tem que cadastrar é, organograma. para vincular, né? Para vincular, exatamente. Você Aí é consegue o abrir o mínimo, módulo aí, Pedro? Pronto. é o mínimo. Vamos ver aqui. Então, aqui é o módulo, né, de orçamento, onde você vai fazer, né, como não, controlar, né, o orçamento, cadastrar e controlar o seu orçamento. Aqui tem algumas informações básicas, tal, mas como hoje não é treinamento, é só uma demonstração de como funciona, então a gente não vai abrir tudo. Eu acho que vamos focar mais no que foi falado. O programa está aqui e nas despesas, né? E na natureza de despesa. Eu acho que é o que agora para hoje é o que é mais importante. Se vocês quiserem ver outra coisa, vocês avisem aí. Mas aqui é a tela, certo? Quando inicia, né? Abre aqui o sistema, abre assim, vem, clica em despesa, Você está ela. espelhando sua tela aí, né? Isso. Dá Move para ver, essa né? janela, consegue mover essa janela com as pessoas para o canto, para outro canto da tela? Ah, tá. Acho que se você clicar Só No por isso. X, ele fecha. Deixa Não, eu só por recomendo. isso, para a gente Pronto, tá poder certo. Isso. ver tudo Tá aqui. bom, isso. Pronto, então, aqui, quando a gente clica em despesa, você vê que tem aqui aqui vai ter, né, Gás do Pará, e aqui tem as diretorias, certo? Aqui é Tá. o modo de visualização, por natureza, por as ativas, quando inativar alguma. Aqui se quer ver junto o investimento, operacional o investimento, que lá eles mudaram por número aqui de início, de código, de natureza, mas pode separar. Aí fica depois a critério para a gente ir vendo. O importante aqui, quando clica na diretoria, ele vai trazer aqui todas as naturezas, né, consolidadas. Então, de todas as áreas, né? Não sei como é que chama isso, lá é departamento, área, mas todas as unidades. Vai aqui abaixo, tem secretaria executiva. Isso a gente puxou, uma base de teste, mas a gente puxou da Sergás. Pode ser parecido, então a gente trouxe praticamente o de lá. Então, cada um tem as suas naturezas. Vamos pegar um aqui para a gente ver, certo? Isso aqui tudo vai ser, né, colocado, esses valores. Vou clicar aqui em uma para a gente ver. Tá vendo aqui? A Gasup. E aí eu vou entrar na Conservação e natureza. limpeza. Oi? Conservação e limpeza, entra aí, vá. Isso daqui é serviço, né, de conservação e limpeza. Certo? A primeira aba de dados gerais. Aqui, quando for criar, né,
ou se a gente já mandar assim, a gente já entregar assim, vai ver dessa forma. Aqui tem a fonte de recurso, aí só vai ter uma, não é isso? 10, que é recurso próprio, a natureza de despesa, que vou colocar, que a gente criar, se for a mesma também. Aí tem aqui a ação, e pode colocar um projeto, isso vai depender também de vocês. Aqui é um resumozinho, certo? Do orçamento. Aqui foi o que foi previsto, tem aqui os remanejamentos, suplementação. Isso aqui é só um resumozinho. Aí tem o remanejamento de entrada, é onde vocês têm lá uma outra área que tem uma verba, né? E vocês aqui no Gasup não tem. Então, vocês vêm aqui e colocam o dinheiro de lá, vocês remanejam para cá, entendeu? Para gastar. Foi definido aqui, né? Só que aqui já acabou, não tinha mais disponível. Vamos dizer que eu vou fazer aqui uma licitação de 50 mil. Então, eu só tenho disponível 24 mil. Mas lá em outra unidade, ou da mesma diretoria, ou da outra, depois é definido, eu tenho de folga lá, sobrando. Então, eu vou fazer o remanejamento para cá. Eu clico, vai vir o que é que pode sair definido, se é dentro da própria diretoria, se é dentro da própria unidade, isso aí vai depender. Entendeu? Depois, a gente parametrizar isso. Aqui, o de saída é só uma demonstração, não coloca saída, só coloca entrada. Tem a suplementação, que, porventura, a receita, né? Aumentou, você pode suplementar a despesa, aqui, pode anular, transferir. Aqui são os compromissos. Já vai ficar listado aqui todos os compromissos que usaram essa natureza de despesa. Aí vai ficar aqui a relação. Só Aqui, só um instante aí, Pedro. Pronto, vá lá em compromisso. Pronto. A partir de compromissos, contratos e contratos, aí já seria a execução, né? Do que aconteceu e ele já vai refletindo aí, tá? Então, o que é que acontece? Como a gente já está em setembro, você já tem uma planilha e muita coisa já aconteceu. A gente vai tentar colocar o orçamento de 2024, mas como o sistema não funcionou do início do ano para cá, a gente já pode aqui já fazer essas baixas para ter um saldo inicial, o saldo real aí, tá? E daí para frente, quando o sistema entrar em produção, aí já seguir fazendo a execução automática, né? À medida que forem criando os compromissos e os contratos. Mas aqui dentro a gente pode já atualizar esse saldo, tá? Isso. Sérgio, aproveitando rapidamente, você aqui, você consegue, por exemplo, quando você colocou, Pedro, tinha um saldo lá, eu acho que era 24 mil, né? Isso, 24 mil. Só que aí eu tenho que já startar, tá certo, uma nova licitação. Mas eu não quero startar ela quando chegar a 24. Eu quero startar ela quando tiver, imagine, um saldo disponível ainda de 100 mil. A gente tem essa flexibilidade de inserir, ó, quando chegar a 100 mil ou 200 mil de saldo, já quero que me avise para eu começar a fazer o processo licitatório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, imagine que seja um contrato de demanda. E aí essa demanda, ela não se realiza, só que aí eu vou ter saldo, imagine que é 768, eu só gastei 238, então eu tenho saldo de 500 mil. Só que meu prazo está vencendo. Tá? Então, eu preciso fazer essa renovação. E o sistema também me dá um relatório, faz, ó, contratos que vão por X% executados, precisando de ser um processo licitatório, ou contrato com 3 meses para vencer, 2 meses a vencer. Então, ele me dá esse relatório, ó, na medida que eu vá colocando a aba lá, relatórios pendentes a ser renovado, uma coisa assim. Deixa eu dar só um adendo na pergunta, André. Aqui, orçamento. O saldo do contrato, ele avisa por vencimento e por valor. Aí é contrato. Isso. Orçamento. Porque fica difícil, André, a gente saber que aquela dotação orçamentária ela vai estar vinculada a algo que está para vencer, né? Porque ela pode ser usada para qualquer processo, né? Para qualquer contratação, para qualquer licitação.
essa informação que você está querendo é mais lá na execução, né? Lá nos módulos de O contrato, gerenciamento no gerenciamento mesmo. de Aí a gente tem contrato. como te dar essas informações, tá? Já dos, A porque pergunta que o André eles já fez, existem, né? Eles já existem. a pergunta que o André fez, Sérgio, foi uma até que a gente discutiu naquele dia. Eu tenho um contrato por demanda. Fiz um contrato de R$ 1 milhão. Eu Certo, posso usar durante o ano. certo. Estou usando, usei 300 mil, 100 mil. Cara, chegou ali perto. Eu sei que eu não vou usar mais ele. Eu tenho lá uma sobra de 400 mil naquele contrato. Uhum. Eu posso, não sei se o nome é esse, você vai dizer. Eu posso anular aquele restante de saldo, cancelo o contrato, sei lá, eu distrato o contrato, eu não vou usar mais. Esse valor voltaria para a dotação? Explica aí, Sim, Pedro. sim, voltaria. Veja bem, aqui é o que foi baixado. Vamos lá dizer que nós temos um contrato aí de 200 mil. Foi definido 100 mil para 2024 e 100 mil para 2025. Eu vou colocar 2 anos só para exemplificar os 2 anos, mas então foi consumindo o contrato. Quando chegou em novembro ou outubro mesmo, aí só gastou 20 mil, né? Porque não foi gasto o contrato. Aí tem só a sobra de 80 mil. Você baixou 100 mil aqui. Como não vai mais usar naquele ano, né? Essa despesa, a gente pode, lá no gerenciamento do contrato, reclassificar o contrato, entendeu? Que aí ele vai tirar esses 80 mil que você acha que ele não vai gastar, ou então você só reclassifica 70, porque acha que ainda vai gastar 10 mil, e você reclassifica o contrato, jogando para o outro ano ou não. Porque se o contrato foi todo, se vai gastar, você joga para o outro ano. Se não vai, você só faz reclassificar e tirar e volta esse dinheiro para disponível para você Perfeito. gastar. Ou até, Pedro, também remanejar, né? Eu vi que tem remanejamento. Você Mas pode aqui, remanejar para outro. para remanejar aqui, ele precisa voltar. Como já está baixado, ele está dentro do contrato. Você não consegue tirar, que é isso aqui, essa figura aqui de baixado. Aí eu teria que aumentar isso, tirar isso aqui, o contrato, vamos dizer aqueles 80 mil que eu disse, teria que tirar e aí ele voltava para cá. Ou remanejar, como você está falando, mas aí seria remanejamento de uma outra unidade ou então de outra natureza da mesma unidade. O que Quando você teria, assina no o caso do contrato, André, contrato. Ah, pode quando você falar. assina o contrato, o dinheiro já está no contrato, não está no orçamento mais. Isso, Só remaneja contas isso, orçamentárias. isso. Esse dinheiro aqui já estão todos nos contratos, nesses contratos aqui. E foi baixado, tá vendo? Esses valores aqui em cada contrato. Para que eu precise que volte para cá, então eu tenho que reclassificar lá no gerenciamento e aí volta o dinheiro para Hum, ir, está disponível. é. Ok? Deu entendido? Entendeu? Foi ok? Entendi, entendi aqui. Então, basicamente aqui é esse controle, né? De comprometido. O que é comprometido? Comprometido é quando faz a solicitação de compra, que a gente chama de solicitação de compra, é quando você pede autorização para comprar. Ele vai lá e compromete aquele valor. Eu vou fazer uma licitação, que ainda nem sei o valor, né, que vai ser, que vão ganhar, que vai ser adjudicado. Então, a gente faz o comprometimento do valor. Quando chegar lá na licitação, foi licitado tal, e a gente compromete aqui cada ano, certo? É por lei anual, pode ser. E aí, quando chega na licitação, foi uma solicitação de 100 mil, chegou na licitação, quando foi adjudicar, foi 80 mil, né? Deram o valor menor, e quem ganhou, ganhou com 80 mil. Então, essa sobra também, esses 20 mil, volta para disponível, e ele sai daqui, os 100 mil de comprometido, vem 80 para cá, para baixado. E aí já ganhou a licitação, vai para o contrato. Aí você já está no contrato, e o seu orçamento já está seguro naquele contrato, naquele ano. Ok? Foi muito rápido, deu para entender? Alguma dúvida? Ah, Sérgio, isso é igual e é igual não, né? Mas é muito parecido com o Excel. A gente tem que praticar.
né? Tem que praticar, porque aí você já faz no automático depois. Isso. Eu acho que na implantação acho que vai ficar mais Sim, fácil, sim, sim. né? Sim, a gente vai abrir aqui os outros módulos para que seja É, visualizada, porque aqui basicamente a gente vai fazer aqui o quê? É criar as naturezas e colocar o valor de cada natureza para cada área, né? Então, basicamente, aqui é isso, é o controle, é isso. Quando for fazer uma solicitação de compra, que lá a área chegar lá e abrir e ver que está zerado, ela não vai poder fazer. Aí o que é que ela pode fazer? Opa, não tenho. Liga para o responsável do orçamento, ou suplementa, ou transfere, ou remaneja, aí vai depender, né, do responsável do orçamento, o que é que vai poder fazer para que ela faça essa solicitação. Porventura, qualquer coisa que queira comprar, né? Ok? Pedro, fale em básicos e clique na natureza de despesa, que Jaime estava querendo ver, a lista. Tá, Aqui, tá. aqui foi sim, tá, por grupos, né? Tá vendo aí? sim. E aí, subgrupo, tá vendo aí? Aí vai. Isso aí como tá na, lá na Sergás. Aqui a gente pode fazer, assim, a listagem, certo? Tá aqui, é só exportar para o Excel e já está pronta a sua, entendeu? Tá. A sua planilhazinha no Excel, ok? Olhar, conferir um a um, mudar o que precisar mudar e Isso, manter o que deixar o que for manter. isso. Aí, depois que fizerem isso, a gente já faz o organograma, já tem, né? O organograma é só colocar em cada Cada unidade, né? unidade e a gente vai colocando os valores. E aí compõe o orçamento. Basicamente, aqui, esse módulo de orçamento é isso. Ele Só vai. uma pergunta. Ah, Você está mostrando o teste, ok, mas assim, você abriu aí você tinha lá valores numa dotação X, tinha comprometido, tinha um saldo lá, ok. Resumo, você está aqui na gerência comercial, estou olhando aqui. A gente não, você não tem isso. Clica ali na diretoria administrativa financeira, Pedro, por favor. diretoria, AF. Ah, você está com o orçamento da DAF, hein? Aí eu queria ver. André, nessa parte aqui eu queria ver esse resumo que aparece, André. Para você ver. Por exemplo, assessoria administrativa, ela tem um orçamento X, você não está entrando em todas as despesas que estão ali dentro. Aqui é um resumo total dele. Tem. aqui tudo que for aqui na gradezinha, que tiver essa gradezinha, a gente pode exportar para o Excel. Sim, estou dentro só para ver resumo. Ah, você quer ver o Então, às resumo da vezes, diretoria? ou da diretoria, ou da empresa, É, fazer tá, assim, porque bom, aí clica ali em aparece. resumo orçamentário, Pedro. O botão. Aqui não, é porque aqui, como é teste, não está, né, Sérgio? Eu tinha Bote lá visto. na distribuição de. Ah, não, ali é distribuição de limites por Porque diretoria. você botaria, aí você tem receitas, saldo de receita, despesa, saldo de despesa. É porque nessa fase de teste ela não, essa base de teste ela não tem, mas aí no caso nesse, o que você está querendo, o resumo da diretoria, né? Você quer saber como é que está a situação de receita, despesas, É, tá, tá, mas E despesa. essas visualizações você vai ter também no portal, mas a gente pode, É basicamente despesa para ver. Resumo. uhum, Lá. A gente olha um dia, peraí, deixa eu ver como é que está isso aqui. A empresa está bem e tal. mas isso vai ter no portal. ter no portal. É porque É, esses dashboards, essas visualizações, fica melhor trabalhado no portal, tá? isso. Aquele. Porque os módulos eles são mais operacionais, né? Então, Aqui a receita, a mesma coisa. Quando colocar novo, uma nova, ele não deixa se estiver vigente, para não impactar, né, no valor. E é basicamente a mesma coisa. Aqui também.
que só tem um tipo de receita. Então, é só colocar o valor e aí ele limita isso aqui. Você só pode gastar, né? Só pode fazer suas despesas lá até isso aqui. Distribuir nas unidades até esse valor. E para alterar Para qualquer alterar, coisa no orçamento, qualquer coisa no orçamento que está, o orçamento está vigente, isso. certo? Eu preciso suplementar ele, eu preciso, sei lá, tirar alguma coisa dele. Ele está travado. Isso. Para alterar, precisa ter uma senha específica, um usuário que é É só autorizado para isso. isso. Isso aí vai ser definido. Mas quando chegar aqui, vamos dizer que o usuário dessa diretoria. Então, ele vai ver só a diretoria dele ou só a unidade dele. Isso aqui está aberto porque a senha, né? Pode Não, abrir tudo tudo. bem. Aí ele só vai ver e só vai mexer. E alterar ele não pode. Alterar receita. Ele não vai abrir. Isso aqui não vai abrir para praticamente para ninguém, né? Só para o responsável do orçamento. Quem a gente definir lá como responsável é quem vai poder fazer esse tipo de alteração aqui. Se for remanejamento entre diretorias, né? Diretoria e diretoria vai ser também definido, se vocês querem que seja só o responsável, que seja Ele quer feito. saber, Pedro, se ele precisar alterar, o que é que precisa fazer? Alguma Para o coisa aí? quê? A receita? Não, se Não, precisar fazer alguma alterar o mudança, ele orçamento, estando vigente. qualquer mudança, orçamento vigente. Assim, é só clicar aqui e botar ele Hum. em elaboração. Está vendo que está vigente, 2024, Só que certo? aí é direito de perfil. Isso. Isso, também é perfil. Isso. Aí o que é que acontece, Qualquer Jaime? pessoa que pode fazer. Eu estou falando assim, eu estou localizando eu e Larissa, enquanto Isso, donos de orçamento, minha senha vai me isso, dar o direito de perfil de clicar aí e isso, alterar o status exatamente. dele. E quando você alterar para a elaboração, já que você está mexendo no orçamento, aí ninguém pode fazer nenhuma baixa, não pode. Ninguém faz nada. O orçamento, Isso, não pode ele estar some porque, por um momento. Isso. travado. Quando eles abrirem lá, vai dar a mensagem. Manutenção no orçamento, alguma coisa assim. Não Sim, precisa lembrar assim qual é a mensagem, mas é praticamente isso, entendeu? entendi. Aí você pode dizer, contacte o responsável, porque pode ser que ele tenha esquecido lá, que acontece. E aqui está dizendo, é vigente. Aí vai ficar em elaboração. Aí a pessoa vai ver que está em elaboração, tem a mensagem, e aí entra em contato com o responsável para que ele, né, ou diga, olha, vai ficar até, dê um prazo, enfim. Mas, em resumo, isso aqui, o orçamento aqui para montar e vocês, né, gerenciarem, é isso aqui. Vocês estão alguma dúvida, querem questionar alguma coisa? O que é que Tem muita vocês... coisa, vou dizer, vai surgir muita dúvida quando a gente passa para a parte de treinamento, Sim. e quando a Isso, gente começar a meter a mão, vai gerar milhões de dúvidas. isso, mas praticamente está De, vendo que é como vocês usam, né? Ô, Sérgio, então, Sérgio, depois consegue me mandar, exporta essa estrutura para o Excel, aí essa listagem de naturezas Aham. da natureza só, não precisa Pedro do manda para você, organograma, não, pode de cada deixar. área. É, Manda para mim, porque eu já vou olhar ela. isso, A gente estava até revisando com Larissa, que a gente estava pensando em revisar para criar a estrutura mesmo, que a gente acha aqui do orçamento, porque você vai botando conta, em, às vezes, em alguma coisa que não precisa, Uhum, que aí a gente já mexe aqui, já deixa a estrutura que a gente está pensando uhum. para 25 em diante. Certo. Então vamos fazer assim, vamos alinhar os próximos passos, certo? Para a gente atender o que você está querendo aí, que é dar uma velocidade aí para já preparar o orçamento, né? Então, vamos lá. Os próximos passos. Aí vocês vão ajustando aí à medida que eu vou falando. Então, a gente vai passar para você a planilha, Pedro, depois você anota tudo isso aí. certo, anotado. Passar para você a planilha de natureza de despesa e de receita, certo? Uma lista. Já vamos dar uma carga inicial, tá? Sem valores. Não, antes disso, o organograma, a gente precisa do Isso organograma de precisa de vocês, uma... certo? Então vamos lá. Vamos passar a lista de despesa, lista de natureza de receita. Precisamos de vocês o organograma e vamos montar uma base já
para já começar a fazer alteração sem valores. Beleza? Beleza, beleza. Isso aí tem que ser. Pronto. E aí a gente consegue, Deixa eu fazer. de um tempo mais rápido aí, deixar esse orçamento da companhia pronto aí. 2024, 2025, tá? 2026, Quando a aí gente tiver, depende. quando a gente aprovar o orçamento, que é 25 em diante, Hã? joga os valores para dentro e aí já vira Isso, o orçamento oficial. sim, Uso online do sistema já nessa isso, parte de orçamento. isso mesmo. Isso mesmo. É, mas, assim, vamos dizer que. Deixa eu ver aqui. Uma, aí vamos dizer aqui que tem aqui um contrato qualquer que vocês vão fazer para o próximo ano, querem colocar. Então a gente vai aqui e coloca como previsto o valor só daquele contrato, entendeu? Que aí ele vai montando. Quando tiver mais um, a gente vai e aumenta. Aí aumenta aqui, vai suplementando, porque aí a gente não precisa ficar parado, vai montando aos poucos o, o orçamento do próximo ano. Porque você já sabe que o contrato vai ser, né, vai ficar até o outro ano. Então a gente já coloca aqui, no próximo ano ele já vai somando e vai colocando, depois a gente vê o quanto total tem já naquele que você já tem comprometido, né? Já tem baixado para compor o próximo orçamento, ou do próximo ano. Aí só coloca o valor aqui do que for mesmo daquele contrato, entendeu? Faz Ele já vai. sentido. Porque realmente, quando chegar no outro ano, vai ter, né? Vocês não vão descartar aquele contrato. Então, já era bom ir colocando, porque já monta ele plurianual. Tá. Perfeito, Pedro. Se eu tiver, por exemplo, três contratos de transporte diferentes, a gente pode colocar, ele vai consolidar, mas também vai me dar o controle separado por Isso, cada um. Perfeito. isso. É. Então, vamos. Bom, aqui basicamente é isso. Eu acho que não tem mais assim o que. É só quando for mesmo fazer, né? Que for, usando é que vai criando alguma duvidazinha, mas é muito simples. As telas são muito intuitivas, né? Você vê que tem os nomes, né? Remanejamento de entrada, suplemento. Quero suplementar, vou suplementação. Quero anular isso aqui, vai anular. Transferir. Aqui para cá é listagem. É listagem dos compromissos, provavelmente muitos não vão ter, só alguns que façam compromisso financeiro, que é aqueles compromissos que não tem, aqueles pagamentos que não tem contrato, né? Água, uma multa de um carro, alguma taxa, alguma coisa que não é contratado. Aqui estão os contratos, aqui é os comprometimentos. É o que foi. Eu sei que o que é que está em solicitação, o que é que está em solicitação de compra. Então é o que está comprometido. E aqui vai estar os valores. E aqui tem o histórico. De quem fez, o usuário que fez, que tal, está tudo aqui o histórico. Sérgio, Tá. aquele cronograma que teve orçamento, receitas e despesas, ali acho que é fluxo de caixa, não sei. Lá nas ordens, né? Nas ordens e nos compromissos. Ali já é execução, né? Hum, Mensal. sim, Tá, porque o que que a gente faz? A gente entende que o orçamento, a despesa, ela é para o ano todo. A execução, que é o fluxo de caixa lá, aí é já é isso. financeiro, né? Aí a gente já controla lá no gerenciamento, né? Ou no compromisso financeiro ou no gerenciamento de contratos. Aí a gente, nas ordens, a gente vai planejar ali como é que vai ser a execução daquela despesa, Isso. né? Uma vez baixado, agora você vai dizer como você vai gastar aquele dinheiro que você baixou. Isso no cronograma lá dentro da ordem. Eu vou gastar um contrato que foi de 120 mil, vou gastar 100 mil por mês, eu vou gastar 10 mil por mês. Então a gente vai colocando mês a mês, podendo travar, só fazer LIP se for daquele mês o valor certinho. Se ultrapassar, não deixe fazer. Ou se sobrar, aí fica parametrizado. Mas vamos ver aqui um outro módulo para a gente ver como vai fazer essas amarrações, né? Vou abrir o de solicitação, né, Sérgio? Pode abrir rapidinho. É.
Pronto. Vamos ver aqui a solicitação. Pronto, aqui tem as solicitações. Vamos pegar essa aqui em elaboração. Quando o pessoal lá, né, for precisar de algum comprar, né, de licitar alguma, seja lá o que for, serviço, compra, aquisição, aqui nesse caso é compra materiais de instalação do sistema de aterramento. Então, a unidade, ela vai, tá vendo que aqui tem a unidade orçamentária e tem a unidade gestora, né? A unidade orçamentária é onde está o dinheiro. Então, aqui é onde tem que estar a natureza de despesa lá para você, o dinheiro disponível para gastar. Se não tiver aqui, não, ele não dá andamento, ele não passa. E não pode colocar outra unidade, é a unidade do usuário, né? Ele só pode colocar dentro da gerência, dentro da diretoria mesmo, ou então dele, só dele mesmo. Isso aí é parametrizado. E aqui é que fica, tá vendo aí? Onde ele coloca o orçamento. Aqui ele está dizendo que vai gastar esse valor aqui, tá vendo, em percentual, e esse valor. Então, se por acaso, porventura, eu vier aqui e for registrar, autorizar, e não tiver esse saldo aqui, ele não vai deixar autorizar. Ele vai dar a mensagem de erro. Não tem disponível nessa natureza de despesa aqui. Então, ele não passa. Você fez lá, mas onde vai ver o que tem lá, né, é primeiramente aqui, na solicitação de licitação. Ok? Entendeu? Alguma pergunta? Sim, sim. Então, não passa de jeito E, nenhum. R$ 1, nada, não beleza. passa. A unidade orçamentária é dona do dinheiro. Isso. A unidade gestora é quem? Então, porque assim, vamos lá dizer que vocês tenham uma unidade só para comprar, gerência de compras. Então, a agência de compras, ela pode colocar a unidade dessa aqui, porque é aquisição de alguma coisa que só o gerente de compras que façam. Aí você tem essa flexibilidade de colocar a unidade gestora, ela vai fazer a gestão, mas o dinheiro é dessa unidade, entendeu? É por isso que a gente coloca aqui. Na maioria das vezes lá é a mesma, né, Sérgio? Na maioria Eu acho que essas estão todas a mesma. é. E outras Mas que não, tem que algumas usa. particularidades desse exemplo que você falou aí, né? Que é uma unidade que faz a compra e o dinheiro está toda na unidade dela, mas tem algumas solicitações de que outra área que vai gerenciar Isso, aquilo. Então, depois que formalizar tudo, que gerar o contrato, a unidade gestora é quem vai fazer as ordens de serviço, etc. isso. Caso aconteça isso, a gente tem. Tem essa Mas flexibilidade. mas aí vai depender de como vocês usam. Aí, Pronto. Aí a aqui. pergunta que, a pergunta que já vai fazer adiante, seguindo essa sequência. Eu sou uma área, engenharia, dinheiro é meu, mas vou fazer um contrato, mas sei lá, o ADM vai gerenciar para mim, dinheiro meu. Então aqui vai estar engenharia e do lado vai estar ADM. Isso. Uhum. Fechou um contrato, certo? Sim, A ADM vai gerenciar esse contrato. sim. Engenharia não vai poder lançar uma nota para gerar uma LIP. Quem vai poder é a gestora ou engenharia também poderia se meter no contrato. Pode. Não, isso pode ser mudado Depende, lá. mas se vocês Pode ser quiserem parametrizar para que somente a. isso. Isso é parametrizado. Só a gestora gerencia, digamos assim. É, Mesmo que a outra entra como sócio capitalista, digamos, isso. a engenharia entrou como sócio capitalista, deu Uhum. dinheiro. A gestão daqui em diante é toda com a ADM. Isso. Estou chutando aqui uma situação. Sim, Certo. Ah, Mas lá no gerenciamento a gente pode mudar isso. tá, Certo? O que não beleza. pode mudar, entendeu? O que é mais complicado de mudar é a orçamentária, que é onde está o dinheiro. Aí E que tá, aí Pedro. tem que ter. Essa, Oi? desculpa, interromper, mas pegando essa sua questão, imagine que no orçamento a gente faz um orçamento para
em outubro, novembro, tá certo? Para o exercício de 2025, por exemplo, e aí em maio a gente tem a licitação. Então, eu fui lá, tem R$ 100.000 para a licitação. Só que aí a gente pode ser, até que seja execuível, né? Pode ser, eu acho que é 25, 20% para cima e 20% para baixo, tá certo? Imagina que eu fiz 100 e o menor lance que eu recebi foi 110. Como é que a gente flexibiliza esse aumento orçamentário devido a essa questão da licitação? Lá na licitação também, você pode reclassificar, entendeu? Para aumentar, para que Mas na dotação só tem 100. só tem 100. Não, aí ele não Na vai passar, dotação não. só tem 100. Não, você vai ter que. Calma, ele caminhou, ele fez a solicitação, tinha Aham, 100 mil, e a média de preço, cotações dele, davam 100 mil. Beleza, mandei para a licitação. A aham, licitação, são situações que está elaborando. Veio uhum, o processo licitatório, aqui a gente não funciona, porque o preço, mesmo sendo sigiloso, a gente briga para que chegue nele. Mas vamos dizer, não achei, só achei o menor preço, foi 110. A é, licitação vai fazer o quê? Ele vai falar para a área demandante. isso. Que não pode adjudicar com valor maior porque não foi, vamos dizer assim, comprometido 110, só foi comprometido 100. Aí o E direito aí, eu faço o sugere que quê? classifique. Você vai ter que aumentar lá, né? Vai ter que remanejar, tem que arrumar dinheiro lá no orçamento, vai lá no orçamento, o responsável, aumenta e você reclassifica dentro do módulo de licitação para que ele seja baixado 110. Ele não deixa baixar Certo? maior, O não. processo, o processo não volta para a área demandante. Não, não Ele precisa. fica na licitação, Isso. a demandante, ela arranja um dinheiro, pede para o orçamento, remaneje para a minha dotação os 10 mil, Isso, isso. e aí eu aviso a licitação. Licitação, tem Agora dinheiro pode lá. fazer. Isso. Senão não faz, não. Adjudica, não. Não, não adjudica porque não tem o valor Isso, previsto, ok. Mas o fluxo seria esse. isso. Tá. Exato. Aí, pronto, aqui só uma demonstração, né? Tem a habilitação, tem justificativa, a planilha, tem o orçamento, a cotação, se for feita aqui. O Só processo pergunta, que. André, sua dúvida era essa mesmo? Se não tiver como remanejar e tiver que contratar, a gente contrata e depois arruma. Não tem jeito. Não tem É, jeito. É isso. É porque, como a gente tem esse problema licitatório, né, de um orçamento que a gente faz dependendo, 7, 8 meses do momento do evento. Né? Então, imagine, você tem uma inflação que começa a crescer e tal, e na hora, eu tenho que contratar. E aí, o sistema depois a gente resolve, É, ver como é que faz. Porque, por exemplo, hoje, no André, uma orçamento, coisa. eu tenho meses que é maior do que o orçei. O meu realizado é maior que o orçado. Mas que a gente vai compensando. Ou não, mas a gente coloca uma justificativa porque está maior que o orçado. Logicamente, uma razoabilidade. Entendeu? uhum, Mas não tem jeito. é, Aí depois a gente André, resolve. E como é que faz? essa, essa operação ela termina sendo rápida, porque, teoricamente, no número da licitação, por exemplo, Cleidson mandou para o Joás licitação X. No dia da licitação, ou no processo, Cleidson está online, cara, preciso de dinheiro. Ele vai saber de onde vai tirar, muda, aí vai ser uma coisa rápida. Não é isso, algo que demore para se fazer isso aí, certo? isso. Porque o É, dono da Veja verba vai só. saber que tem dinheiro. Não, aí é o seguinte, é bom a gente ter essa flexibilidade. Se não vier da área técnica, por exemplo, vai ter que vir da área administrativa e financeira, vai vir. De algum lugar a gente tem que colocar para ter essa flexibilidade, sabe? Para a gente realmente não parar a empresa.
Eu acho que o sistema vai nos dar esse controle e, lógico, considerando essa possibilidade de a gente ter um pouco de flexibilidade de, né, de não parar a empresa ou um processo licitatório, logicamente, com tudo justificado. Sim, sim. Quanto a isso aí, André, não se preocupe não, porque assim, durante o certame, né, que está ocorrendo, aconteceu essa situação, olha, o menor preço que a gente teve aqui foi a mais do que foi comprometido. E o certame ele continua, vocês vão homologar tal. Na entrada no sistema, aí que ele vai dizer, opa, tem 10 mil a mais. Aí pronto, aí já aconteceu o certame, mas você está agora imputando no sistema. Aí o sistema aí você vai pedir a área tal. Precisamos aqui de mais dinheiro aí. Da onde é que eu tiro? Aí faz o remanejamento, tal, e aí Complementa, momentariamente, alguma e coisa. alimenta o sistema, aí o sistema já está com controle ali. Entende? Agora, Desde que o gestor do orçamento fique sabendo, que é ele que vai alterar. Pediu o gestor do Tranquilo. orçamento, libera e vai. Aí fica, né, como vocês vão fazer aí. Ok? Entendido? eu acho Ok. que hoje acho que é isso, né, Pedro? Eu acho que, Jaime, vocês querem ver mais alguma coisa? Acho que para orçamento. Quer ver o gerenciamento? Não. Rapidamente. Era bom para a gente ver Aqui. uma coisa aqui. Bom, aqui é o de gerenciamento do contrato, certo? Vou passar bem rapidamente, né? Só para a gente ver essa parte mesmo de orçamento, certo? Que a gente abre, que a gente pode selecionar por gerente, para vir, Todos. Pode mandar todos. todos, né? Vamos ver. Aqui, quando abre, tá vendo? Ele já tem dizendo aqui, ó, 30 dias para encerramento, 20 dias vencido, tá vendo? Ele já mostra aqui. Mesmo dando o alerta, mas quando você abre, você já vai ver isso aqui. E os gerentes, eles recebem e-mail também, tá? Isso, é. Ele vai mandar uma notificação, mas vamos dizer que não viu e-mail e tal, mas quem estiver usando o sistema está vendo que vai vencer tal dia. Isso aqui a gente pode botar mais, né? Aumentar o número de dias, mas eu acho que tá ok, dá para fazer. Então vamos botar aqui um caso aqui de um. Teria vermelho um mês. Vermelho. 30 dias é que é. E 15 é um Vermelho, mês. eu botaria 30 dias vermelho. Esse, 30 É dias. muito pouco, 15 dias é muito pouco para uma zona vermelha. Para tomar para tomar Decisão para providência. fazer. Não, É não. muito pouco. Mas assim, isso aí é parametrizado. Isso aí é a definição do. Ok. Ele dá aqui uma informação geral aqui. Eu não vou estar passando isso aqui. O que a gente quer ver mais é o orçamento, certo? Então vamos aqui Aí, no ó, orçamento. deixa aí só 2 minutos, deixa ali, Pedro, rapidinho. Ali você vê lá embaixo, André. Tem valor inicial, se teve aditamento, sistema de Isso, supressão, anulação, valor atualizado, certo? isso. Autorizado, vencido As ou não. ordens. Isso tudo você Já não viu o precisa resumo, abrir aqui, né? Vê lá também no portal, certo? Aqui a gente está no gerenciamento mas você já mesmo, vê, você já viu o execução. resumo do contrato. O contrato tem um resumozinho aí na sua frente, Isso, E tem término, lá o também. término, prazo Tá vendo? A dele. unidade pagadora, qual é? O gerente, o fiscal. Você pode, né? No meio do curso do contrato, você tem aqui para você alterar, né? Quem foi, esse gerente ficou de tal data até tal data, ficou de férias, você pode tirar, botar o outro. Tá. Faz esse aqui, data de celebração, aí você não pode começar uma ordem antes da data de celebração. Tem algumas críticas que o sistema já faz, né? Como se fosse um controle interno, vamos dizer assim.
ele já controla algumas coisas, entendeu? Não pode ultrapassar esse prazo quando for fazer a ordem. Tem algumas coisinhas que ele já vai fazer. Um ponto que ele é discutido, algumas companhias funcionam de uma maneira, outras companhias funcionam de outra. Existem dois prazos, existe prazo de vigência e prazo de execução. Isso. Vamos pensar. Acabou o prazo de execução hoje, o cara fez um serviço para mim ontem, aí ele amanhã emite a nota para um Uhum. serviço que ele fez dentro do contrato vigente. Uhum. O prazo do contrato já acabou. Acabaram os dois prazos. Uhum. Eu consigo pagar essa nota, Consegue. ou eu tenho que gerar um aditamento nesse contrato Não. para pagar essa nota, que o serviço foi executado dentro do prazo, sem Isso. problema, mas a gente ficou negociando, por que você não fez isso, tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu consigo pagar esse contrato? Consegue. Na hora de fazer a medição é que tem que estar dentro do período da ordem de serviço, dentro do contrato. A medição. Mas o pagamento você pode fazer, efetuar a qualquer, entendeu? A qualquer data. Até porque Isso. tem alguns casos que, por exemplo, o cara está fazendo um serviço lá e ele está sem certidão, certo? No curso do contrato está sem certidão. Então ele não vai emitir a nota porque ele sabe que não vai receber. Então, se ele emitir a nota, ele vai ter que pagar o imposto, né? O imposto vai ficar e não vai receber. Então, ele segura um pouco, mas o serviço foi executado dentro da período contratual. Isso Essa é é uma zona cinzenta, Pedro, porque depende. Você não deve pagar porque o cara não tem certidão. Mas, por outro lado, então, um entendimento também que reter pagamento de serviço feito é enriquecimento isso, ilícito. Você não isso pode segurar então, um pagamento de um serviço já feito. Mas é uma é, zona que isso aí isso é. tem Aqui empresas que seguram. a norma do Tribunal de Contas é que, assim, libere o pagamento em uma ou duas faturas, né? Depois, não, porque já que ele não conseguiu regularizar, então seguro, mas ou depois você não deixe que ele faça mais serviço, não execute mais serviço. Aqui o que o Tribunal de Contas recomenda, a recomendação do Tribunal de Contas. Pague, mas não deixe mais ele fazer o serviço para não precisar de novo ter outra nota, né, sem certidão. Mas não sei aí qual é o caso, mas isso aí é tudo parametrizado, entendeu? E a gente aqui também tem amarração. Se vocês usam garantia contratual, então não faz a primeira medição se não tiver a garantia cadastrada no sistema, se não tiver até a RT, isso tudo a gente pode ter um controle, né? Fica um controle como se fosse um controle interno. Mas vamos voltar para o orçamento. Vamos Isso ao vai orçamento. ser demonstrado, né? Depois nos treinamentos. Esse módulo daí de gerenciamento de contrato é o maior do Publix. É muita coisa aí nesse módulo. Isso. Você pode criar uma paralisação, entendeu? Uma finalização, um termo de finalização, um atestado. Aqui o histórico de quem fez o quê. Mas vamos aqui para o orçamento. Vamos ao orçamento. Pronto. Tá vendo esse aqui, aí? Esse aqui foi feito inicial esses 2 anos, tá vendo? Isso aqui é que veio de lá da solicitação, tal, pá, pá, pá. Só que tá vendo aqui embaixo tem 4, né? 4 anos. Então, isso aqui foi feito em quê? Foi feito no aditamento, certo? Os outros 2 anos. Porque também, para fazer o aditamento, ele corre a mesma regra de lá da solicitação de conta. Você tem que ter orçamento. Se não tiver, você não vai aditar o seu contrato, né? Porque não tem dinheiro, não pode. Então, aqui no aditamento, também tem que utilizar, né? A mesma regra. Não teve dinheiro, não faz, certo? Então, aqui tá vendo que tem os valores que foram, né, baixados lá do orçamento, certo? Então, o que foi baixado para cada ano é o que eu vou poder, vamos dizer assim, gastar, o que eu vou poder fazer de LIP, certo? Então, cada valor aqui, tá vendo? 18 mil para 2023. Então, eu só vou poder fazer em 2023 18.480. Ah, mas por algum motivo aí a gente quer fazer a mais, isso se tiver, né, folga do contratual. Você vem e reclassifica,
que aqui é só orçamento, e reclassifica de um ano para o outro. Aí vamos ver aqui onde é que ele amarra também, na ordem. A questão lá do cronograma. Ó, aqui é a ordem, né? Que está dizendo, tá vendo? Vamos lá, no orçamento, aqui, cronograma. Tá vendo? Aí aqui no cronograma é que eu vou disponibilizar mês a mês o que eu posso fazer de LIP. Eu fiz a licitação lá, né? Eu pedi a solicitação para um ano, para gastar naquele ano, mas quando você fizer a ordem de serviço, é que você vai dizer quanto você vai poder executar daquele contrato por mês, tá vendo? Então, como está aqui, hoje, parametrizado que eles não querem que a sobra vá para o outro mês, você vê que não vai, ele até conta aqui em cima, mas aqui é onde está disponível para fazer LIP, então Sim. ele não deixa de jeito nenhum fazer LIP maior do que for 1.000, aqui nesse caso, 540, entendeu? Entendi. Você vai ter que vir aqui o responsável, e aí pode ser o gerente, pode ser o diretor, pode ser, a gente parametriza isso para mexer no cronograma, que aqui sim é que ele vai levar para pagamento, né? Lá ainda é orçamento, aqui é que realmente vai fazer ali para pagar. Quem mexe nisso é o gestor do contrato? Então, depende, parametrizar, entendeu? Tem algumas que deixa aberto, tem outras que só o diretor. Isso aqui fechou. Assessoria da diretoria, né? Oi? Assessoria da diretoria, no caso. Isso, Isso, assessoria. Porque vai ter contratos, a gente nessa parametrização, vai ter contratos que a gente pode amarrar, e vai ter contratos que, como é por demanda, então é 5.000 por mês. Vai ter mês que eu vou fazer zero e vai ter mês que eu vou fazer 10, né? Então a gente vai ter essa. Eu acho que a gente pode colocar, Sérgio, aí, a depender de cada contrato, essa amarração ou não, entendeu? Eu acho que já deve ter aí já essa. Sim. Isso. Pronto. Então, tem alguns contratos que a pessoa vai e altera. Ou então, limitar o valor. Só pode alterar, o próprio gerente pode alterar em 2.000, em 1.000, entendeu? Vai depender da parametrização. Mas aqui a gente só vai poder gastar, tá vendo aqui 2020, a gente só vai poder fazer LIP do que foi baixado lá no orçamento. Entendeu? Aqui só vai ter que essa amarração. Tá vendo aqui embaixo? Está dizendo. Então, o orçamento vai amarrar até isso aqui. Então, eu tenho uma amarração do orçamento, 18.480 ano. Ano E eu também tenho uma amarração por do mês. saldo mês a mês do cronograma. Ou não, se quiser deixar aberto, aí depende de cada companhia. A maioria faz por mês. Parametrizável. Isso. Parametrizável. Beleza. Usa por mês, mas aí vai depender. Então, você vê que o orçamento, ele não só é aquele módulo, né? O módulo você coloca, mas tudo vai remeter ao orçamento. Se chegou aqui, vamos dizer que define aqui, eu só posso fazer o que está já no cronograma, porque esse cronograma foi, né, elaborado no início do contrato, foi entregue e lá no relatório o diretor financeiro já sabe o quanto vai gastar mês a mês, né? Que tem lá o montante de todos, né? Que isso aqui vai somar tudo, eu sei quanto vai gastar. Eu não posso deixar de chegar num período aqui, agora no começo de janeiro eu vou pegar e vou trazer e vou pagar 5.000. Pô, vai estourar, né? O meu caixa. Então, você vai precisar da interferência de alguém. Tudo bem que o serviço já foi executado, tal, mas você vai ter que negociar com o diretor, o assessor, para ver o responsável, né? Para que não fuja, né? Do orçamento, né? De vocês, do caixa, né? Para pagar. Então, o orçamento ele vai caminhando nos modos. Entendeu? Alguma pergunta, alguma coisa? Não. Tranquilo?
Sim, são É, coisas que a gente está vendo aqui, vai pensando em alguma pergunta na hora, mas vão isso. surgir outras. Vai estar gravado, a gente vai disponibilizar, vocês podem olhar, vocês podem perguntar. Não foi feita ainda, né, a instalação aí, né, Sérgio? Então a gente Quando está tiver fazendo isso. lá, vocês vão poder também, né, se familiarizar mais acessando, mas por enquanto, como não foi ainda Ah, feita a instalação, mas aí é só vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar. Já depois a gente fecha aqui, acabando aqui, a gente vê o cronograma, porque já para sim, colocar as pessoas, né, para começar a abrir o portal, aí, Pedro, Sérgio, a sugestão é, qual é a sua área? Essa aqui, vamos explorar isso aqui, entendeu? Cadastro, tal, esse passo a passo, Aham. para a Uhum. pessoa ir se familiarizando. Como eu falei, é igual Sim. Excel. Porque se a gente mexer Uhum. amanhã, já vai esquecer. Entendeu? Certo. Você tem que Não, praticar, isso. Isso praticar, mesmo. praticar, praticar. Porque senão, É. tá Isso, bom, fechado. Hoje foi só o primeiro módulo, que é orçamento, né? A gente está fazendo esse fechamento, já temos algumas definições, que a gente vai andar mais rápido. Vamos providenciar aí, já vamos disponibilizar a lista de despesas, natureza de despesa e natureza de receita para Jaime, para ele dar uma olhada. A gente já vai, eu preciso de vocês o organograma e vamos já dar uma carga inicial para deixar já um esqueletozinho pronto do orçamento, para ir lá, depois da revisão de Jaime aí com a equipe, já ir já fazendo as mudanças dentro do sistema. A Sim, gente já, perfeito. A viu? gente pode estar tudo bem já. Vou trabalhar no esqueleto todo do orçamento, todas as planilhas que a gente tem, e mandar para vocês. isso. tá. Vocês estão Vou bem botar isso, corrigeiros. Ok. Tá bom. Combinado, vou fazer então. isso. Sérgio, obrigado. Pedro, Pedro, obrigado. Sérgio, Pedro. Ok, muito obrigado. E acho que a primeira Vocês, impressão tá legal. A gente vai foi pronto. Isso. aprender. Uhum. Aí, Jaime, depois Pedro vai preparar um documento, que é um resumo do que a gente discutiu nessa reunião, que a gente chama de ordem de serviço, e aí ele vai mandar para você. Claro que você vai pedir, talvez peça para fazer alguns ajustes, aí faz os ajustes, depois dá um de acordo para fechar essa. Não é fechar Vai essa parte. registrando, a gente Isso. vai Ainda tem a registrando. fase de treinamento, tá? Orçamento não terminou, ainda tem outra etapa lá na metodologia que é treinamento, tá? O que E foi, aí, o que, isso. Hoje foi só para saber se o sistema está assim, compatível com vocês, né? Não precisa de alguma mudança, que acredito que, como é igual, né? Vamos dizer assim, a Sergás, as outras companhias, então acho que atende perfeitamente, não precisa muita alteração nenhuma. mesmo. O que muda de uma para outra são entendimentos que alguns agem assim assado, mas muita coisa que você falou aí que é sendo parametrizável, Isso, não é congelado, então isso, sem problema. Eu isso. gostaria de fazer um apontamento aqui que eu achei isso muito legal. É a participação do diretor, tá? Isso é importantíssimo. Agradecer, viu, André, pela sua participação, porque isso dá um peso no projeto, tá? Obrigado, Sérgio. E a minha intenção é realmente acompanhar tudo, ficar por dentro, para a gente poder colaborar de uma forma que fique bem redondo esse sistema. Ok, valeu. Obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Até Pedro, Pedro. mais. Sérgio, obrigado aí. Um abraço. Larissa, até mais. Tchau. Bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Valeu.